Então, continuando o nosso assunto, neste slide aqui nós temos história e texto, mas vamos abordar um assunto bastante importante, né, para o passado e para os dias atuais, certo? A Constituição. Perfeito? O que é uma Constituição, pessoal? Temos que entender isso, né? A Constituição é a lei máxima, a carta magna que rege o país, que rege a nação, que rege um povo. É dela que derivam todas as leis. Então, tudo que é legislado, tudo que é produzido em forma de leis, artigos, incisos, tem que ter base na Constituição. Então, entendemos que nada pode respeitar a Constituição. Tá entendendo? Como é que é isso, professor? É mais ou menos assim. Vamos dizer que você inicia suas aulas presenciais e o diretor solicita a vocês que todos venham com a camisa do Paysandu. Tem gente que vai gostar, mas muita gente não vai gostar disso. Aí, poxa, mas eu posso reclamar sobre isso? Bom, se o que ele pede estiver previsto na Constituição, aí você nada pode fazer no momento. Mas se não estiver previsto, o ato dele, a ordem dele é uma ordem ilegal, porque não tem base na Constituição. Assim sendo, você pode questionar, né, a ordem dele. Então, entenderam isso mais ou menos? Ou seja, todas as leis têm que ter base numa Constituição, que é a lei máxima que rege o povo. Tá perfeito? Entendido até aí? E nós tivemos 6 constituições. 6, meus amigos. Essa aqui vai ser apenas a primeira delas, mas ela é importante por causa do contexto que nós vamos discutir mais à frente. Tá. Constituição da República. O que é República? É uma forma de governo, né? Lembre-se que estavam dando fim à monarquia e iniciando uma nova forma de governo, que a gente vai chamar de república. E a república tem como princípio a centralização ou a descentralização do poder? A descentralização. Legal? Perfeito. Vamos lá. República dos Estados Unidos. Meus amigos, dos Estados Unidos do Brasil. Ué, por que Estados Unidos? Bom, na verdade, haviam 3 projetos de nação para o país. 3 projetos nacionais. O projeto dos militares, o projeto dos liberais e o projeto jacobino. O projeto dos militares, claro, liderado pelo Deodoro. O projeto dos civis, liderado pelos fazendeiros, mas principalmente na pessoa de Prudente de Moraes. E, por último, nós temos o projeto jacobino, né, do Silva Jardim, mas que, na verdade, tinha amparo do Marechal Floriano Peixoto. Bom, deixando de lado os detalhes, na verdade, havia uma disputa entre civis e militares, certo? Então, mas havia gente que queria se inspirar numa Constituição de modelo francês, né, da Revolução Francesa. Por isso que havia um grupo chamado jacobinos, perfeito? Que é o ramo mais radical da Revolução Francesa. No entanto, a Revolução Francesa, ela valorizava muito, né, realçava muito a participação mais popular. E isso não era interessante para os militares e também não era interessante para uma parte do segmento civil, principalmente os senhores de terra. Entenderam? Certo? Os fazendeiros. Então, seguiu-se um modelo de constituição baseada dos Estados Unidos. Perfeito? A Constituição norte-americana. Por isso que nós vamos chamar de Estados Unidos do Brasil, porque a base vai ser essa mesma, a Constituição norte-americana dos Estados Unidos, dos estadunidenses. Vamos lá. Os Estados Unidos do Brasil em 20... Por que eu chamo de estadunidense e não chamo de americano? Porque americanos somos todos nós, né?
Nós todos vivemos na América, não só os estadunidenses, os norte-americanos dos Estados Unidos, entenderam? Então eles são estadunidenses, não americanos, a rigor seria isso, tá? Na Constituição dos Estados Unidos do Brasil, em 24 de fevereiro de 1891, eu estava lá, eu vi. Mas deixando meus particulares de lado, vamos lá. Da organização federal, como é que vai ser organizado o poder federal, né? Artigo 1. A nação brasileira adota como forma de governo, sob regime representativo, a República Federativa. Era uma federação, né? A federação quer dizer o quê? Que o poder vai ser descentralizado. De que maneira o poder é descentralizado? Assim, antes os estados tinham que obedecer à Constituição de 1924 e as leis que o imperador determinava. Agora, cada estado pode fazer as suas próprias normas, suas próprias leis, criar seus próprios impostos. Porém, desde que não vá ferir a Carta Magna, a Constituição brasileira. Perfeito? Então, cada estado tem a sua Constituição própria, baseada na Constituição brasileira. Certo? Então, por isso que ele chama República Federativa, uma federação. Ok? Beleza? Tá bom. Tá. Proclamada em 15 de novembro de 1889, constitui-se por união perpétua, indissolúvel. Suas antigas províncias agora são transformadas em estados. Tá? Antes chamava-se a província do Pará, por exemplo, agora é o estado do Pará. Então, o conjunto de estados vamos chamar de Estados Unidos do Brasil. Perfeito? Bom, temos que ver que é uma nova forma de governo, né? E essa forma de governo está em oposição à monarquia. Então, não vamos ter mais o imperador, correto? O que nós vamos ter como líder de governo agora, como líder da nação? Nós vamos ter o regime presidencialista, nós vamos ter o presidente regendo a nação. Perfeito? Beleza, né? O que mais podemos lembrar aqui? Sim, é claro. Vamos lá no artigo 15, direto para o artigo 15. São órgãos da soberania nacional. Vamos lembrar que a República tem um poder descentralizado. Perfeito? Então, quem representa a República são as instituições. Aí chamam de órgãos da soberania, né? São os órgãos da soberania nacional, o poder legislativo, que é aquele que faz as leis, perfeito? O executivo, aquele que executa as leis que são feitas, e o judiciário, aquele que media o conflito entre legislativo e executivo, né? Ele vai dizer o que é correto segundo a Constituição. O Poder Judiciário ele defende a Constituição, né? Apesar de que nesse momento o poder de fato estava na mão do Executivo. O Judiciário ele não tinha tanto poder. Então havia um desequilíbrio no poder nesse primeiro momento aqui, tá? Então vamos lá. Nacional, o poder legislativo, executivo e o judiciário, harmônicos e independentes entre si. Bom, isso é pouco questionável, né? Isso na teoria funciona muito bem, mas na prática nós vamos ver o seguinte, que havia sim... para que serve o judiciário? Né? Vamos ver aqui. O legislativo ele vai fazer as leis, né? As leis principalmente em favor dos poderosos, né? Aqueles que vão assumir o poder. O executivo vai pôr em prática, né? E o judiciário? O judiciário ele teria que controlar o abuso do poder do legislativo e do executivo. Mas nesse início aqui era um poder muito assim, como é que eu posso dizer? O judiciário estava numa fase muito rudimentar ainda, ainda não tinha não era constituído como um poder de fato. Então, por isso que a gente vai ver que nesse primeiro momento o poder principal está na mão do executivo. Perfeito?
Aí, repara só, então já discutimos assim, nós temos, lembrando aqui, de forma geral, quem são as pessoas que vão poder votar nisso aqui? As pessoas que vão poder votar para presidente. Eu não vou dizer quais pessoas vão poder votar, mas posso dizer quais não podiam votar, não poderiam participar da vida pública, né? Vamos ver aqui, religiosos do baixo clero, por exemplo. Quem mais? Militares de baixa patente, soldados, né? Já militares de forma geral. E quem mais? Não poderia participar também da eleição mulheres, ex-escravos, índios e pessoas sem renda alguma, que vulgarmente chama de indigente. Ou, se você não sabe o que é um indigente, é um mendigo, né? Infelizmente, isso existe bastante no país. A gente vê no dia de hoje, a coisa está preocupante. Vamos lá. Então tá. Então nós percebemos isso tudo. Então já discutimos mais ou menos aqui. Demos uma introdução, né, importante sobre o assunto de hoje. Aí, sim, repara só. Se comparar essa Constituição aqui com a Constituição monarquista em 1824, nós vamos notar que lá o poder, aliás, o voto, ele era baseado em um voto censitário. Censitário com C, hein? Censitário com C. Censitário porque era baseado na renda do cidadão. Aqui não. Aqui nós vamos ter esse poder, essa votação censitária, ela deixa de existir. Mas vamos ter uma votação agora classista, né, e de gênero, né, limitada em gênero e limitada em classe social também, perfeito? E em categorias sociais. Por quê? Porque não era interessante termos a participação popular, né, porque a população era vista com maus olhos pelas lideranças que controlavam o país nesse momento, e havia muita instabilidade. Tá? Então, explicado isso, já que nós vivemos o regime representativo e com uma república federativa, nós vamos eleger um rei ou um presidente? Um presidente, né? É uma república, vamos eleger um presidente. Agora, quem vai assumir o governo? Ora, meus amigos, havia uma disputa para quem vai controlar o Estado, né? Porque cada ramo tinha a defesa dos seus interesses. Os jacobinos já estavam fora. Nós temos os militares representados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e nós temos os civis representados por Prudente de Moraes. E o Congresso, então, por incrível que pareça, a eleição era para ser direta, de acordo com a Constituição que nós temos aqui, mas ela foi a eleição foi indireta, meus amigos. Ou seja, não teve participação popular. Quem elegeu o presidente foi o Congresso. Dentro do Congresso havia uma disputa, né? Uma disputa feroz pela vaga de presidente, pelo cargo presidencial, entre Deodoro e Prudente de Moraes. Só que o Congresso, devido ao desgaste do Deodoro, estava assim empenhado, estava assim pendendo fortemente em eleger o Prudente de Moraes. Só que o Deodoro ainda tinha controle sobre as Forças Armadas, principalmente o Exército. Então Deodoro bateu na mesa, vamos dizer assim, bateu na mesa e ao mesmo tempo disse: eu quero ser presidente, eu quero ser presidente, senão vai haver uma guerra civil neste país. Meus amigos, aí o Prudente, que era concorrente dele, né? Então o que o Prudente fez? Ora, Prudente resolveu ser prudente, né? Deixou o Deodoro ser o presidente. Então nós temos aí o presidente eleito indiretamente, o nosso amigo, né, Deodoro da Fonseca, que foi proclamador da República e líder do governo, primeiro governo provisório, ok? E assim a gente encerra esse slide aqui.